Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio. Lembrando que nós estamos na aula número 5 e hoje começando o movimento uniformemente variado. Essa aula, com certeza, eu vou ter que particionar ela em tópicos, onde primeiro a gente vai ver a parte de equações, depois nós vamos ver a parte de gráficos, depois a gente vai ver algumas aplicações práticas com movimentos de lançamento. Então, cara, já espere. 3 a 4 semanas em cima disso. Professor, 3, 4, não sei. Olha o cronograma ali embaixo, que o cronograma tem certinho o número de semanas que vai ser em cima do movimento uniformemente variado, beleza? Sem contar que ali embaixo tem uma lista de exercícios que vai ser a que eu vou resolver na aula sequencial e outra lista, que é uma lista complementar para você trabalhar, beleza? Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos ao nosso tópico, o movimento uniformemente variado. Sejam todos muito bem-vindos. Então, meus queridos, o que a gente vai ter no nosso movimento uniformemente variado? Qual é a nossa ideia? Galera, no movimento uniformemente variado, a primeira coisa que a gente vai evidenciar é que neste movimento terá o quê? Terá uma aceleração. E não é uma aceleração qualquer, mas sim uma aceleração constante, certo? Aí você me pergunta, tá, professor, mas o que é propriamente uma aceleração? O que uma aceleração faz? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a aceleração é uma grandeza que ela vai proporcionar uma mudança na sua velocidade. Então, se você está acelerando, isso quer dizer que a velocidade lá, o valor do velocímetro do carro vai estar mudando. Pode ser um aumento, que seria uma aceleração, ou uma diminuição, que a gente chama comumente de desaceleração. Mas lembre-se, a aceleração, ela altera quem? Ela altera a velocidade. Velocidade de um corpo. Então, cada vez andando mais velozmente ou cada vez andando mais lentamente, certo? Agora, o que acontece? Existe uma definição para ela que eu coloquei aqui. A aceleração sendo a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, certo? Isso quer dizer que eu vou demonstrar para você o quanto que a tua velocidade aumenta segundo após segundo. Ah, daqui um segundo tu vai ter tanto de velocidade, depois tu vai ter tanto, depois você vai ter tanto. E eu vou colocar um exemplo aqui via uma tabela. Olha só, o que acontece? Imagina que num tempo de 0 segundos, ou seja, no início, a hora que eu liguei o meu cronômetro, tinha um cara que já estava se movendo e ele estava andando a 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Beleza, eu evidenciei que ele estava andando a 4 metros por segundo na hora que eu liguei o cronômetro. Beleza. Passou um segundo e essa velocidade desse cara aumentou. Essa velocidade foi para 6 metros por segundo, certo? Passou mais um segundo. Esse cara passou então para o 2 segundos. A velocidade dele agora é 8 metros por segundo. O que você está conseguindo ler? O que você está conseguindo evidenciar? Você está conseguindo evidenciar que pelo nosso gráfico aqui, ó, a cada Opa! A cada um segundo que passa, ó, a cada salto de um segundo lá na tua escala de tempo, aumenta, aumenta em 2 metros por segundo, ó. Ele está saltando de 4 para 6, depois de 6 para 8, está aumentando de 2 em 2, aumenta 2 metros por segundo na velocidade do móvel. E aqui a gente pode dizer, bom, se a cada segundo está aumentando 2 unidades na velocidade, eu poderei afirmar, consequentemente, que essa aceleração ela é dada como 2 metros por segundo a cada um segundo. A cada um segundo. É isso. É o quanto está aumentando a sua velocidade a cada segundo. Porém, ó, essa unidade de segundo que aparece aqui em cima e essa unidade que aparece de segundo ali embaixo, dá para você juntar ela, porque a unidade de segundo lá em cima, na verdade, ele não está em cima, ele está na parte da divisão. Então, o que acontece? Segundo com segundo acaba virando o tal do 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Essa unidade, metros por segundo ao quadrado, será
o cara que sempre vai estar carregado com a gente na parte da aceleração, sempre visto como a nossa aceleração. Falou metros por segundo ao quadrado, já entenda que aquilo lá é uma aceleração, uma grandeza que mostra o quanto está aumentando a velocidade de um corpo, certo? Agora, como que fica a fórmula da aceleração? Bom, galera, a fórmula da aceleração, como ela é uma taxa de variação de alguma coisa com relação a outra coisa, é só você dividir essas duas coisas. Você vai dividir o quanto está mudando a velocidade pelo tempo. Então, olha só, a sua aceleração será o quê? O quanto mudou a minha velocidade em um certo intervalo de tempo. O quanto mudou a minha velocidade em um certo intervalo. É por isso que ele é uma taxa, tá? Sempre que você pegar alguma coisa na matemática, na física, que ele falar que é uma taxa de alguma coisa com relação a outra, isso quer dizer que esse cara é uma divisão entre elas, tá? Você pode pensar numa taxa de juros, mas o cara, quando ele fala de taxa de juros, ele fala de taxa de juros ao ano. Então ele dá para você um valor de juros com relação ao ano, por isso que é uma taxa, certo? Qualquer taxa que você imaginar, ela vai ser fruto de uma razão entre duas coisas, beleza? Pode ser uma razão ao ano, pode ser uma razão ao minuto, pode ser uma razão ao segundo, ou às vezes uma taxa que muda com relação a outro parâmetro qualquer matemático, beleza? Então, pessoal, fechando a nossa ideia da aceleração, lembre-se, se tem aceleração, sua velocidade estará mudando de alguma forma. Nós vamos ver que existem acelerações que mudam a velocidade numericamente, que é o que a gente vai chamar de aceleração tangencial, e haverá a aceleração que gera uma mudança na direção da sua velocidade. Mas vamos deixar isso para a aula onde nós vamos falar de movimentos curvilíneos, beleza? Então aqui, visto o que é a aceleração, nós vamos para o nosso primeiro ponto, que é o que a gente vai chamar de função horária da velocidade. O que é a função horária da velocidade? Bom, quando eu falo função, você tem que entender que eu estou propondo a você que eu vou descrever um modelo matemático. Um modelo matemático que demonstra a relação entre duas coisas. Eu posso fazer uma função entre x e y, ou seja, eu consigo descrever qual será o valor do y caso eu reconheça o valor do x. Função matemática, um modelo matemático que descreve a relação entre duas coisas. E essa função, por que ela é chamada de horária da velocidade? Bom, da velocidade dá para você entender claramente que esse cara está querendo descrever para você o quê? Obviamente, a velocidade. A velocidade. Certo? Agora, horária, ele está querendo dizer para você o seguinte, que eu vou usar como um parâmetro para eu reconhecer a minha velocidade, quem? O tempo. O tempo. E aqui eu vou falar para você assim, o que essa equação me permite? Ela me permite reconhecer a que velocidade eu estarei dependendo do tempo. Então eu posso te dizer, daqui 3 segundos esse cara terá tal velocidade. Daqui 1 hora esse cara terá tal velocidade, certo? Então é uma função que descreve a minha velocidade usando o tempo como um parâmetro para descrevê-lo. Beleza? Agora olha só, qual que é a nossa lógica aqui? Aqui essa lógica é a única das 3 lógicas que eu vou passar hoje para vocês, que eu vou conseguir descrever ela bem num primeiro momento, tá? As outras duas eu até vou conseguir descrever para vocês, mas vai ser uma aula sequencial, tá? A ideia é bem simples. Se você quer saber a velocidade que um corpo tem no fim da sua análise, você precisa reconhecer duas coisas. Você precisa reconhecer a velocidade que ele tinha no início e o quanto essa velocidade mudou, certo? Quanto de variação teve. É a mesma coisa que eu falar para você assim, viu? Ó, no início do dia eu tinha 1000 inscritos no canal. Ao final do dia, esse número variou em 50. Isso quer dizer que no final do dia eu tenho 1050, certo? Quer chegar nesse número? Me ajuda aí, dá um like, segue eu aí no YouTube, beleza? Então, olha só. O que acontece nessa nossa ideia? Se você quer saber algo no fim, você tem que saber como estava no início e o quanto aquilo mudou. Então, minha velocidade final eu vou representar pela letra V. Minha velocidade inicial vou representar pela sigla V0. E a minha variação da velocidade? Bom, professor, variação da velocidade é ΔV, certo? É isso? Tá correto? Tá correto. Mas tem um detalhezinho, olha só. No invés de escrever ΔV, eu vou pensar na seguinte lógica, ó. A minha aceleração, ela é igual a ΔV dividido por ΔT.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ΔT e jogar multiplicando e descrever que a variação da minha velocidade é o quê? É a aceleração vezes a variação do tempo. A vezes ΔV, ΔT. Então, no invés de eu escrever a variação da velocidade como ΔV, eu vou falar que ela é o produto entre a aceleração e o tempo, certo? Então, aqui, ó, esse cara vai ficar A vezes... E aqui eu não vou usar ΔT. Por que eu não vou usar ΔT? Porque eu vou pensar que o tempo no início é 0. Então, é só você pensar, bom, no 1 segundo quer dizer que mudou quanto? Mudou 1 segundo com relação ao meu início. Não preciso usar ΔT, mas sim apenas T. Aqui, o nosso famoso V igual a V0 mais AT. Certo? Então, essa nossa equação, ela tem como objetivo descrever o quê? Ela tem como objetivo descrever qual é a sua velocidade final, usando qual parâmetro como referência? O tempo. É lógico que você tem que reconhecer quanto de velocidade esse cara tem no início. É lógico que você tem que reconhecer qual é a aceleração, o quanto está mudando a sua velocidade segundo após segundo, certo? Então, é assim que a gente vai ter essa nossa estrutura e a aplicação disso aqui na nossa aula de exercícios. Galera, esse assunto os alunos geralmente começam a ter dificuldade porque começa a virar uma formulada. Mas assim, ó, depois a gente vê isso, nós vamos fazer os nossos exercícios 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí você vai olhar e falar, cara, dá para compreender legal. Não é um assunto assim tão absurdamente difícil, certo? O grande problema é que dá para fazer uma variabilidade muito grande de exercícios em cima disso. Dá para você brincar muito com essas grandezas, certo? Então lá, equação da velocidade, V igual a zero mais AT, beleza? Agora, a segunda equação que a gente vai ter é o que a gente vai chamar de função horária dos espaços, certo? Bom, de novo, algo que é uma função, é um modelo matemático que relaciona duas coisas. A gente já discutiu isso no nosso quadro anterior, certo? Agora, horária também, a gente viu isso na situação anterior. Esse cara dependia do tempo, certo? E dos espaços, como assim dos espaços? Espaços eu já até usei na nossa aula passada a termologia espaços, porque quando eu falo o termo espaço, eu estou querendo dizer posição no espaço. Posição no espaço. Aqui. Então, essa minha expressão, o que ela informa? Essa função, perdão, ela informa da qual será a sua posição daqui a um certo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, olha só, pessoal. Eu coloquei aqui uma análise para você observar a diferença do movimento uniforme para um movimento uniformemente variado. Observa aqui o seguinte, galera. Olha só. Quando eu falo de MU, você tem que pensar movimento uniforme. Quando eu falo MUV, movimento uniformemente variado. Cara, qual era a característica do MU? O movimento uniforme. O movimento uniforme era aquele em que você pensava assim, meu, essa velocidade não muda. Esse cara tem uma velocidade constante. Constante, é sempre a mesma. Constante. Isso quer dizer que, se eu fosse pegar um movimento de um cara que está com velocidade constante e eu tirasse fotos sequenciais, uma em 1 segundo, outra em 2 segundos, outra em 3 segundos, outra em 4 segundos, a cada segundo eu vou tirando uma foto, beleza? Como que seria sequências de foto? Seria algo semelhante a isso aqui, olha só. Na primeira foto, no instante zero, eu estou em uma certa posição. Beleza, passou 1 segundo. Depois de 1 segundo, vamos imaginar que eu andei aqui, ó, 2 pedacinhos aqui do meu desenho. Beleza, eu já estou aqui. Olha só, eu andei 2 pedacinhos, beleza? Se eu tirar uma foto daqui 1 segundo novamente, cara, como meu movimento é uniforme, eu teria andado novamente esses 2 quadradinhos. Ou seja, eu estarei andando sempre a mesma coisa em um intervalo de tempo. Aí eu vou lá e tiro outra foto daqui 1 segundo. Beleza, eu vou estar aqui, ó, 2 quadradinhos, certo? Aí o que acontece? Olha só, você pode pensar assim, essa aqui é a minha primeira foto, é no instante 0 segundos, certo? Depois eu tirei outra foto, depois de 1 segundo.
Depois eu tirei outra foto, 2 segundos. Outra foto, 3 segundos. Você tá vendo o seguinte, que esse cara é muito fácil você saber o quanto você vai ter andado depois de um certo tempo. Porque você vai pensar assim, bom, ó, ele tá andando 2 espaçamentos a cada segundo. É 2 espaçamentos a cada segundo. Beleza. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você pensar assim, ele andou durante 10 segundos. Bom, em 10 segundos você vai ter 2 espaçamentos para cada segundo, ele vai ter andado 10 vezes esses 2 espaçamentos. É só fazer 10 vezes 2, 20. Eu teria andado 2, 4, 6, 8, e vai fechar 20 lá. Então, o movimento uniforme, muitas vezes você não resolve ele por fórmula. Você resolve ele por lógica, porque como ele sempre anda a mesma coisa, dá para você resolver muita coisa por regra de 3. Na lista de exercícios da semana passada, você olhou lá, cara, pouquíssimas vezes eu usei a função horária da posição. Eu fiz muita coisa por lógica, porque ele sempre anda a mesma coisa. O problema do movimento uniformemente variado é que a pegada é diferente. Ele não anda sempre a mesma coisa. Imagina aqui, ó, essa é a minha foto nos 0 segundos. Beleza. Aí eu tiro uma foto depois de 1 segundo. Só que, depois de 1 segundo aqui, ó, esse cara andou um quadradinho. Certo? Ele andou um quadradinho. Beleza. Aí eu penso, não, vou tirar uma foto dele daqui 1 segundo de novo. Quando você tira a foto dele daqui 1 segundo, o que vai acontecer? Se ele está acelerando, ou seja, ele está fazendo um movimento uniformemente variado, ou seja, isso quer dizer que ele tem uma velocidade variável, uma velocidade que muda, variável, isso quer dizer que daqui 1 segundo ele não vai ter andado a mesma coisa que ele andou no segundo anterior. Porque no intervalo anterior ele tinha uma velocidade, no outro ele terá outra velocidade. Ele vai andar mais ou ele vai andar menos. Isso depende se ele está acelerando ou se ele está freando. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Você vai perceber que aí ele andou mais. No primeiro, ele andou só um quadradinho. No segundo, ele andou 2 quadradinhos. E aí, depois, ele andou 4 quadradinhos. E aí você olha assim, meu Deus, esse cara aqui, na verdade, ele vai ter andado 3 na prática, tá, pessoal? Se eu for respeitar aqui. Certo? Então, claro, se for uniformemente variado. Depois eu explico para vocês a lógica que eu tirei, tá? Então, olha só, o que aconteceu aqui? No 1 segundo, ele andou apenas um quadradinho comparado com o 0. Mas do 1 para o 2, ele andou 2 quadradinhos. Do 2 para o 3, ele vai ter andado 3 quadradinhos. E aqui fica mais difícil de você pensar assim, tá, quanto que ele anda em 10 segundos? Tu vai pensar, pô, primeiro segundo ele andou 1, depois ele... Tá, cara, fica difícil, porque a cada intervalinho você anda uma coisa diferente. E aqui, a previsão mental, lógica, se torna mais complexa de você fazer, certo? E aí, por isso, nós temos uma equação também mais complexa. Por quê? Porque ela não é uma equação linear, não é uma coisa que é linearmente, é uma coisa em um grau quadrático. Nós vamos ter a nossa famosíssima equação, aquela S é igual a S0 mais V0 vezes T mais 1/2 de A vezes T elevado ao quadrado. E você olha, meu Deus do céu, impossível decorar esse negócio. Não esquente, você não precisa decorar isso, tá? O que você vai fazer é utilizar. À medida que você for resolvendo os exercícios, física você só aprende resolvendo. À medida que você vai resolvendo e vai utilizando, você vê que isso entra na tua cabeça e você memoriza, certo? Aí tu olha, meu Deus, que parâmetros todos são esses? Calma, no último quadro a gente vai comentar cada um dos parâmetros, cada um deles, tá? S0, a aula passada eu falei, posição inicial. V0, velocidade inicial. Mas aqui o detalhe principal é você perceber o seguinte, ó. Eu estou descrevendo usando o tempo como um parâmetro para dizer em qual posição eu estarei no espaço, certo? Então, essa equação de segundo grau, ela pode se tornar trabalhosa, mas a gente vai ver métodos de tentar contornar ela de uma forma mais de boa. Beleza? Então, a equação que descreve sua velocidade em função do tempo e a equação que descreve sua posição em função do tempo. E por último,
nós vamos ter a equação de Torricelli. Qual é a ideia da equação de Torricelli? A ideia da equação de Torricelli é falar para você assim, viu? Na velocidade, tu usou o tempo para poder descrever a velocidade. Na posição, tu usou o tempo para descrever a posição. Mas e se eu te propor um exercício assim, ó? Um cara andou 1.000 metros, a velocidade dele no início era 0 e a velocidade dele no final é 10 metros por segundo. Mas tu não sabe quanto tempo demorou para tu resolver esse problema. Vai olhar assim, ah não, vou usar a equação da velocidade. Pô, mas tu não tem o tempo para discutir a equação da velocidade. Não, então eu vou descrever usando a equação da posição, porque eu sei que ele andou 100 metros. Mas tu não tem o tempo, porque o tempo é o parâmetro que vai descrever aquele cara. E aí, ralou? Ferrujou? Não. Tem um jeito de você trabalhar com esse cara aqui. Bom, o jeito de você trabalhar com esse cara aqui consiste em usar a equação de Torricelli. Por quê? Porque a equação de Torricelli, ela te permite criar um elo entre quem? Entre a velocidade e o seu deslocamento, que é o quanto você andou, sem usar o seu fator tempo como um parâmetro. Eu sempre falo para meus alunos assim, ó, quando você aprende a equação de Torricelli, se no teu enunciado não tem o fator tempo, ou seja, ele não passa para você no enunciado da questão o fator tempo, e na hora que ele constrói a pergunta para você, a pergunta não é o tempo, ou seja, não tem tempo nem no enunciado e nem o tempo na pergunta, muito provavelmente tu vai ter que usar Torricelli, porque vai ser um exercício do tipo assim, ele te deu velocidade, deslocamento e pediu aceleração. Ou ele deu aceleração, velocidade e pediu deslocamento. Veja, ele não falou em tempo nenhum. Ele falou em posição, ele falou em aceleração, pediu a velocidade. Cara, quando você tem um ciclo em que você trabalha com velocidade, com aceleração e com posição, apenas esses três caras, você vai ver que muito provavelmente tu vai usar a tua ITL, porque aí você consegue conversar com esses três caras sem usar o fator tempo, certo? Claro, não pode ter tempo no enunciado e não pode ter tempo na pergunta, certo? E aí você vai ver que vai ser um macete bem legal para a gente ver o uso de Torricelli, beleza? Como que é a nossa famosa equação de Torricelli, galera? A equação de Torricelli que a gente usa tanto é aquela: sua velocidade final ao quadrado é igual à sua velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes sua aceleração vezes o seu deslocamento, vezes o quanto você andou. E veja que eu fiz justamente aquele elo que eu comentei com vocês. Ó, eu comentei que iria fazer um elo entre o quanto você andou, o seu deslocamento, e a sua velocidade sem o uso do fator tempo na minha conta, beleza? Essa é a ideia da equação de Torricelli. Então aqui, você vai ver que exercícios que tu usa Torricelli, cara, eles acabam se tornando tão práticos e tão rápidos de você fazer, que você vai acabar sempre utilizando ele com muita frequência, tá? Então olha só, resumindo aqui o nosso esquema. O que a gente estudou? A gente estudou 3 equações que descrevem o movimento de um corpo. Uma equação que descreve a velocidade, a nossa V é igual a V0 mais AT. A equação que descreve a sua posição, onde posição final é a sua posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 multiplicado pela aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Talvez o teu professor do colégio tenha escrito assim, ó: A vezes t elevado ao quadrado dividido por 2. Não muda em nada. 1/2 multiplicado por at quadrado ou at quadrado sobre 2 dá na mesma, beleza? E por último, a equaçãozinha de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔS, certo? Esse cara nos relaciona a quem? Ele nos relaciona a posição, a velocidade, certo? Ele também nos dá uma ideia da aceleração, certo? E o tempo, beleza? Onde nós vamos ter
Opa, errei meu traço aqui. Foi, foi, aqui, aqui e aqui. Onde esses caras serão relacionados de que forma? Bom, você vai ter a seguinte situação aqui. Você tem sua posição, que é a inicial, e a posição final, certo? A velocidade inicial, velocidade final. Aceleração inicial, aceleração final. Certo? Então aqui, ó, posição inicial, o teu S0, a posição que está no início do seu movimento. Posição no fim do seu movimento, quando você está concluindo ele. S, posição no fim. Velocidade no início, V0. Velocidade no fim, V. Aceleração no início, A0. Aceleração no fim, A. Tempo no início, T0. Tempo no fim, T. Mas tem um detalhe aqui, pessoal. Como você sempre tem a mesma aceleração, você não precisa diferenciar a aceleração final da inicial. Nosso movimento é uniformemente variado, é sempre com a mesma aceleração. Então, eu vou tirar esse cara de jogo, ó. Esse cara a gente não vai usar. E como nós costumamos dizer que o momento em que a gente liga o termômetro, o cronômetro é o momento zero, eu vou pensar que meu tempo inicial aqui é zero. Então, eu também não preciso desse cara nas minhas equações. E todas as letrinhas que estão aqui estão dentro dessa nossa tabela aqui, certo? E aí, pessoal, a gente vai aprender a aplicar esses nossos conceitos, beleza? Então, não deixe de assistir nossa aula de exercícios. Aposto que se você já conhecia as fórmulas, você vai direto para a aula de exercícios, tá? Não deixe de dar seu like se você está gostando do nosso curso. Pessoal, a partir da semana eu comecei a colocar uma chave Pix aqui embaixo na tela. Se você está gostando do curso, se você quiser, mas apenas se você quiser colaborar, fique à vontade. Aí está a nossa chave Pix, qualquer valor é muito bem-vindo, beleza? Forte abraço a todos, não esqueça de dar seu like e tchau, tchau, até a nossa aula de exercícios.